Mais uma vez saiu nos noticiários e nas redes sociais que Ceuta, que é aquela cidade espanhola, mas que fica em território africano, está dentro dos limites de Marrocos, foi novamente invadida por imigrantes. Para quem não lembra, isso aconteceu algumas semanas atrás. Inclusive, o último vídeo que eu fiz foi falando sobre esse episódio. E essa semana, novamente, isso aconteceu, porém que parece que o número de pessoas dessa vez foi muito menor do que o da primeira vez. Com isso, né, mais uma vez, teve toda aquela narrativa, né, da imigração em massa, o porquê que está acontecendo essa migração em massa, o quanto isso pode impactar o país que está recebendo, que no caso aqui seria a Espanha. Não é de hoje que a imigração está em pauta nos noticiários, né? Acredito que desde que o Trump entrou na presidência dos Estados Unidos, agora nesse último mandato, um dos assuntos que mais se vem falando, debatendo, é o assunto imigração, porque o Trump está fazendo uma caça às bruxas em relação aos imigrantes que estão nos Estados Unidos. E na Europa não está sendo diferente. Por mais que os noticiários sobre a imigração aqui dentro da Europa não é tão divulgado como o que acontece nos Estados Unidos, mesmo porque o que acontece nos Estados Unidos é uma forma muito mais agressiva. E é justamente por conta disso que acaba virando notícia, porque, segundo os dados, né, na época do Obama também houve uma deportação muito grande. O Obama também estava pegando muitos imigrantes ilegais, né, irregulares, e deportando, porém que ele não usava de força como Trump está usando agora. Então, essa diferença de tratamento faz com que, então, hoje as notícias sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação aos imigrantes se torne muito mais noticiado do que em confronto, né, do que aconteceu na época do Obama, porque mesmo a deportação sendo muito alta naquele período, não se usava de força e agressão como está acontecendo hoje. Quando um país está em crise, e esse país pertence ao norte global, pertence aos países que estão entre os considerados desenvolvidos, e esse país está em crise econômica, o primeiro alvo a ser atacado, o primeiro alvo a ser demonizado e culpado pela crise são os imigrantes. E colocar a culpa no imigrante é colocar a culpa num grupo minoritário, porque sim, os imigrantes, seja lá qual for o país, é considerado um grupo minoritário. E todo grupo minoritário é considerado também um grupo de vulnerabilidade. Então, acaba que esse grupo, né, que é um grupo relativamente pequeno e vulnerável, recebe toda a culpa do que está acontecendo no país, da crise econômica, do fato do país estar quebrado. Quer dizer, ninguém pensa que isso pode estar acontecendo por conta de uma má administração, que isso pode estar acontecendo por conta da inflação, ou porque alguns países estão patrocinando guerras, né, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso também de muitos países da Europa, principalmente os países que fazem parte da OTAN, né, todos eles estão patrocinando a Ucrânia em confronto com a Rússia, e também não são todos os países europeus, mas grande parte sim, também está financiando o conflito entre Israel e Gaza, e nesse caso, né, está financiando Israel. Então, ninguém se questiona isso. Todo mundo pensa que o problema são os imigrantes. Tanto o governo, quando ele vai falar sobre imigrante, ele acaba fazendo uma propaganda contra a imigração, ignorando todos os dados, ignorando todos os estudos. E aí acaba sendo que o imigrante vira o bode expiatório. Então, o vídeo que eu estou fazendo hoje é para falar sobre os mitos da imigração, para desmistificar um pouco essa propaganda contra a imigração,
sobre o que o governo fala que vai contra o imigrante, ou então sobre o que a mídia também fala, né? Porque não é só o governo que propaga desinformação sobre os imigrantes, a mídia também fortalece muito isso. Então, hoje a gente vai entender de fato o que é mito e realidade sobre a imigração. Então, vamos começar puxando o gancho, né, sobre essa questão que está acontecendo em Celta, que os noticiários novamente estão publicando que Celta está sendo invadida por imigrantes. Então, vamos desmistificar o mito de que o mundo está sendo invadido por imigrantes. Eu vou ler aqui, tá, os dados que eu separei e também depois eu vou colocar a referência de todos esses dados que eu usei nesse vídeo na descrição do vídeo. Vamos lá. Os imigrantes internacionais somam cerca de 3% da população global. Então, assim, quando a gente vê como está acontecendo agora em Celta, né, dos noticiários falarem que Celta está sendo invadida, ou então que a Europa está sendo invadida, ou então que os Estados Unidos está sendo invadido por latinos. Mas se a gente for calcular, no mundo inteiro, o número de imigrante, ele representa 3% da população global. Então, assim, é um número muito baixo. E, segundo esse dado, esse número está estável desde 1960. Quer dizer, desde 1960, a estatística aponta que a imigração global soma em torno de 3%, né, da população do mundo, e desde então até hoje esse número não mudou, ele continua estável. E esse dado que eu mencionei agora é um dado de 2014, então ele é relativamente recente, tá? Aqui vamos para o segundo dado. Cerca de 92% dos imigrantes se deslocam por trabalho e família, né, para se reunir com familiares. Então, assim, quando a gente fala sobre a imigração, ah, talvez pelo que a mídia publica, ou talvez pelo que os próprios governantes publicam a respeito de refugiados, a gente acaba associando essas pessoas como elas sendo a maioria dentro dos imigrantes, né? Ou então, no mínimo, seria tipo metade dos imigrantes são asilados, refugiados. E, no entanto, não. Segundo essa pesquisa, que também é de 2014, 92% dos imigrantes espalhados pelo mundo, eles se deslocam ou por trabalho, ou então para se reunir com as famílias. O número de asilados é muito baixo, né? Se compararmos com o número de pessoas que se deslocam por trabalho ou então para estar com a família. Agora vamos para a seguinte informação, que ainda faz parte, né, do tópico se os imigrantes estão invadindo o mundo. Essa informação, que também é de 2014, fala o seguinte, que a imigração sul-sul é aquela imigração que é de um país em desenvolvimento para um outro país em desenvolvimento. No caso, por exemplo, né, o Brasil, ele é considerado um país em desenvolvimento. E todos os países da América Latina também são considerados países em desenvolvimento. Então, se um paraguaio, um boliviano, um colombiano saírem dos seus países e forem para o Brasil, então eles estão saindo do sul para o sul, tá? Essa é uma nomenclatura usada dentro da literatura acadêmica. Essa é a informação sobre, né, a imigração sul-sul, que é de 2014, diz o seguinte, que o número de pessoas que saem de países em desenvolvimento e migram para outro país em desenvolvimento é quase que o mesmo de pessoas que saem do país em desenvolvimento para um país desenvolvido, que no caso seria do sul global para o norte global, né? Então, assim, quando a gente fala sobre países em desenvolvimento, geralmente é os países que ficam no sul global e países desenvolvidos que estão no norte. Então, a porcentagem de imigração que sai
do sul global para o norte global é basicamente a mesma daqueles que saem do sul global para o sul global. Um outro mito, principalmente para quem vive na Europa, né, a gente costuma muito ouvir isso, é de que aqui tem muitos africanos e que todo africano sai da África e vem para a Europa. Então, essa é a imagem que os europeus têm a respeito da imigração dos africanos, porém que um estudo de 2025, um estudo bem recente do ano passado, mostra que 84% da imigração africana ela é interna ao continente. Então, os imigrantes africanos, eles geralmente saem de um país africano e vão para um outro país africano, que seria a mesma coisa da informação anterior, né? Que é a imigração sul-sul, que é de pessoas que saem de um país em desenvolvimento e vão para um outro país em desenvolvimento. É o caso da África também, tá? Os países da África também são considerados países em desenvolvimento. Então, essa informação de 2025 fala que 84% da imigração ela é interna, então ela é dentro do continente africano. E que só 26% dos imigrantes africanos é que vivem na Europa. Eu vejo muitas pessoas falando que a Europa só tem africanos, ou então que a Europa está virando um continente islâmico, porque tem muitos países africanos que eles têm como religião predominante o islamismo. Então, muitas pessoas, né, principalmente os islamofóbicos, né, eles falam que a imigração africana na Europa é muito grande, que os africanos, principalmente daqueles que vêm de países islâmicos, vão dominar a Europa. Porém que, segundo esse estudo de 2025, apenas 26% dos africanos é que vivem na Europa. Agora uma informação sobre os refugiados. 6% dos refugiados no mundo vivem na Europa. A maioria fica em países vizinhos às zonas de conflito. Apenas 6 é que vivem na Europa. A maioria vive em países vizinhos dos países que estão em conflito. Um exemplo disso é a Turquia com a Síria. Na guerra da Síria, na guerra civil da Síria, que durou aproximadamente 11 anos, muitos deles vieram para a Europa, principalmente no ano de 2015, que foi quando teve uma imigração em massa e que a Europa acabou também meio que tendo uma crise humanitária, porque recebeu muitos asilados naquele período de uma vez só. Porém, que o país que mais recebeu refugiados sírios foi a Turquia. E a Turquia é um dos países que fazem fronteira com a Síria. Uma coisa que a gente escuta muito aqui na Europa, quando se trata de refugiados, principalmente refugiados de países árabes, que eles falam assim: por que esses árabes não vão buscar asilo em países árabes, principalmente esses países ricos ou nos seus países vizinhos? Na verdade, eles vão, é que a gente não fica sabendo dessa informação. O mais irônico, né, é que, nesse caso dos refugiados, segundo os dados, é que os países que mais recebem refugiados não são os países desenvolvidos. Tem uma frase aqui num dos artigos que eu li sobre essa questão de refugiados, que diz o seguinte: a crise migratória na Europa é estatisticamente menor que a crise migratória do Líbano. Agora vamos entrar um pouco na questão da imigração irregular. Vamos entender quais são os mitos que sondam, né, a imigração irregular. Para quem não sabe, imigração irregular é aquela imigração no qual o imigrante entra em um país e ele acaba ficando, né, nesse país sem a devida documentação. Então, nesses casos, eles são chamados de imigrantes irregular, esse seria o nome mais correto,
mas popularmente eles são chamados de ilegais. Apesar que chamar um imigrante de ilegal está errado, porque nenhum ser humano é ilegal. Entre os imigrantes irregulares, se tem uma estimativa que o número seria entre 0,6 e 1,2 da população imigratória. E esse dado é aquele de 2014. O que a estatística fala é que o número de imigrante regular é muito baixo. Em Londres, tem muitos entregadores de aplicativos que não têm documento, são os imigrantes irregulares, né? Eles conseguem, de alguma forma, né, ter uma conta para trabalhar. E a polícia fez uma batida algumas semanas atrás e assim pegou muita gente que estava irregular. Quando a gente vê esse tipo de vídeo, né, que aparece policiais fazendo batida num lugar que tem muitos imigrantes e entre eles muitos imigrantes irregulares, e eles divulgam isso, né? Então passa a impressão para a gente que está assistindo, né, que tem muitos imigrantes sem documento e que a polícia precisa fazer alguma coisa. A criminalidade não acontece por conta dessa imigração irregular. É lógico que um ou outro pode acabar cometendo alguma infração, mas não é o caso da maioria, tá? A maioria esmagadora ela está trabalhando, porque sim, a maioria dos imigrantes irregulares, eles trabalham. São pouquíssimos os que cometem alguma infração, porque a maioria deles sabe da sua situação imigratória, sabe que a qualquer momento eles podem serem pegos e deportados. Então, eles tentam ter uma vida mais regrada possível para não chamar a atenção das autoridades. E aqui tem uma outra informação que eu acho assim bem interessante, que diz o seguinte, que as fronteiras militarizadas elas acabam não reduzindo o fluxo migratório e que, pelo contrário, né, acaba causando um aprisionamento. Por quê? Porque também existe uma imigração que se chama imigração circular, que é aquela, muitas vezes também, feita por imigrantes irregulares, mas que eles vão e voltam. Né? Por exemplo, existe muito isso entre o Brasil e a Europa, né? Porque a Europa não precisa de visto. Hoje em dia, eles estão pedindo autorização eletrônica para entrar no país, mas até pouco tempo atrás não precisava de nenhum visto. E, no entanto, essas pessoas que ficavam aqui depois irregularmente, elas acabavam muitas vezes indo e voltando. Elas ficavam um período, saíam, voltavam para os seus países, ficavam lá um período, retornavam, faziam essa imigração circular. Já nos Estados Unidos, precisa de um visto. Se excedeu o tempo que a pessoa deveria ficar no país, a próxima vez que a pessoa tentar entrar, mesmo o visto ainda estando válido, já não entra mais. Então, acaba, por conta dessa dinâmica, criando o efeito do aprisionamento. Então, assim, mesmo que a pessoa não queira passar muitas vezes anos e décadas, né, num país no qual se ela sair não entra mais, mas ela acaba se obrigando a fazer isso porque ela sabe das consequências depois. Agora vamos para um outro mito, que é o mito dos imigrantes que roubam os empregos dos nativos. Isso, para quem é imigrante como eu, é uma das coisas assim que a gente mais ouve, principalmente pelos ativistas anti-imigrante, tá? Porque sim, existem muitos ativistas que são anti-imigrante. E um dos principais argumentos que eles usam para desqualificar os imigrantes é falar que nós roubamos o trabalho deles. Estudos na Europa e nos Estados Unidos mostram que os imigrantes tendem a complementar as vagas no mercado de trabalho e não substituir trabalhadores locais pelos imigrantes, que é a narrativa que as pessoas anti-imigrante usam, né? Então, a maioria esmagadora dos imigrantes
eles estão no mercado de trabalho fazendo os trabalhos que os nativos não querem. Nós não estamos roubando vaga de ninguém, nós estamos ocupando vagas que são rejeitadas pelos nativos. Um outro mito, né, sobre a imigração é dizer que o imigrante ele acaba gerando despesas para o governo. Porém, que esse estudo de 2014 ele mostra exatamente o contrário. Mostra que imigrantes também são consumidores, empreendedores, geram demandas e criam vagas. Então, assim, até mesmo aqueles imigrantes irregulares, que tecnicamente eles não pagam impostos, porque eles não têm uma carteira assinada, né? Eles não têm um contrato CLT, por conta que falta a documentação para essas pessoas, mas mesmo assim, indiretamente, eles pagam impostos, eles contribuem sim para o crescimento do país através do que? De consumo. Eu arrisco a dizer aqui, né, e o que eu vou falar aqui não tem nenhum dado, ao menos eu não encontrei nenhuma pesquisa falando sobre isso. Eu falo isso por experiência, como sendo eu uma imigrante. Eu acredito assim que muitos desses imigrantes irregulares que sabem que eles não vão poder ficar aqui por muito tempo, eles não vão poder construir uma vida aqui por conta da sua situação irregular, essas pessoas acabam não só consumindo muito enquanto vivem aqui, mas também elas consomem muito mandando, né, muitas coisas para o país de origem, porque as coisas aqui são mais baratas. E o consumidor também está pagando imposto e contribuindo para o crescimento do país. Então, assim, aí tem mais um mito, né, de que o imigrante, na sua grande maioria, acaba causando uma despesa para o governo. Existe sim os imigrantes que, por uma série de fatores, acabam, precisam muitas vezes, por um período, receber ajuda do governo, mas não é definitivamente a realidade da maioria. Eu vou fazer a parte 2 desse tema, né, sobre esse tópico, sobre o mito da imigração, porque existe muitos mitos, são tantas coisas que se eu colocar tudo num vídeo só, vai ser um vídeo de mais 1 hora. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2. Aqui vai terminar a parte 1 e eu vou continuar sobre os mitos da imigração na parte 2, tá bom? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.